Oi, tudo bem? Como você está? Tudo na bênção? Irmãos, o motivo dessa aula, né? Nós estamos ainda finalizamos a matéria de 11 ministérios, mas a irmã Jéssica disse que o vídeo da aula 4, ele está sem som. Então houve por bem de gravar outra vez nessa aula, para que você não fique prejudicado, né? E em nome de Jesus, tudo corra bem, né? E nós estamos aqui para abençoar, amém? Glória a Deus a cada vida, a cada irmão, a cada irmã. E eu creio que vai ser bênção, em nome de Jesus. Ela disse que o capítulo 4 não está funcionando, né? Então vamos falar do capítulo 4, que é a teologia bíblica dos dons espirituais. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão, cada irmã. Senhor Deus, Senhor esteja abençoando a cada vida, a cada casamento, a cada família, a cada relacionamento, seja abençoando a cada igreja, Senhor Deus, representado por cada irmão, seja de encontro a cada vida, em nome de Jesus. Agora, se abençoa também, Senhor Deus, que haja entendimento dessa matéria, em nome de Jesus, entendimento, Senhor Deus, para que nós possamos fazer a Tua obra com excelência. Nós sabemos que o conhecer é o princípio, Senhor Deus, para que a gente possa entender os Teus propósitos, a Tua vontade, em nome de Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Dons espirituais, parte 1. Aí nós estamos falando um pouco sobre a nossa doutrina, né? Começando a nossa doutrina. Falando da declaração de fé quadrangular, que foi feita, né? Ou criada, ou escrita pela nossa fundadora, a M.C. McPherson. Assim que a Igreja Quadrangular, foi criada em 1922, e até hoje a declaração de fé ela é baseada na Bíblia, com toda certeza, não em dogmas humanos, e inclusive o Espírito Santo também. Nós cremos que os dons, né? Que o Espírito Santo tem os seguintes dons serem concedidos à igreja: crente fiel ao Senhor, os dons de sabedoria, de ciência, de fé, de dons de curar, dons de profecia, discernimento, língua de interpretação. E conforme o grau de graça e fé de quem os receba, esses dons são repartidos a cada um diversamente, segundo a vontade do Espírito, que eles são dignos de serem muito avidamente desejados e buscados, na ordem e proporção em que sejam mais edificantes e benéficos à igreja. Você está estudando essa matéria agora, na matéria do pastor Joel, Evangelho Quadrangular. Então agora não vai ser muito difícil para você entender algumas coisas que nós vamos falar agora. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos falar um pouco agora, dentro do que a gente está falando de Espírito Santo, sobre um assunto muito interessante, né, que está dentro da nossa introdução aí, capítulo 4, 1, que é o avivamento, que muitos dizem avivamento, né? A gente fala de dons espirituais, tá, irmãos? Aqui não há crítica contra ninguém, falando de dons espirituais dentro da matéria que nós estamos estudando, amém? Avivamento, no sentido, né, que a gente precisa entender primeiro o Espírito Santo dizendo que a gente quer o avivamento nas igrejas, né? Às vezes a igreja sai e fala assim, a minha igreja está isso, a minha igreja está aquilo outro, e eu queria que tivesse um avivamento dentro da igreja. Mas o que é avivamento? Segundo o nosso livro, segundo o que eles estudaram, o que significa avivamento? O avivamento que nós queremos é um avivamento apenas de sinais, ou de manifestação de dons. O avivamento, nós vamos entender agora, ele é muito mais complexo e muito mais completo do que propriamente o que a gente imagina. Amém? Olha aí. Avivamento, o significado correto do termo, é o desejo e a sede pela presença de Deus e por sua palavra,
Qualquer outra interpretação desse termo que fuja desse conceito é excesso, emocionalismo e até fanatismo. Ou seja, o avivamento nos faz que nós temos mais fome e sede das coisas de Deus. Assim é avivar. A gente sabe, irmãos, que a maioria de nós, quando falamos de avivamento, tem certas coisas, tem certas que a gente não quer. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu não tenho dom de evangelista, mas eu quero um avivamento. O avivamento, irmãos, é simplesmente quando Deus usa você como evangelista. E você não tem o dom de ser evangelista. Avivamento é quando você chora pela presença de Deus. É quando você chora quando Deus manifesta a glória dele sobre a sua vida e a vida de alguém. É quando você chora quando alguém está perdido e você sente aquela dor no coração, falando assim, olha, eu podia tanto ajudar aquela pessoa. Até que você vai lá e ajuda. Isso é avivamento. É alcançar o perdido a qualquer custo. Tem missões, irmãos. É o lema de missões. Alcance o perdido a qualquer custo. Quando nós entendemos isso, fizermos isso, nós estaremos vivendo o verdadeiro avivamento que Deus quer de nossas vidas. Amém? Esses dons são do Espírito Santo. Os dons, que nós estamos falando aqui, os dons espirituais. E operam inesperadamente, como ocorreu no dia de Pentecostes, registrado em Atos 2. De repente veio um vento do céu. Essa é a forma do Espírito Santo operar seus dons na igreja. Ele é quem decide o que fazer, quando fazer, como fazer e a quem usar e não o contrário. Ou seja, Deus usa, irmãos. Nós sabemos a história do Pentateuco, você vai estudar mais agora no segundo ano. O nome de Jesus vai continuar. Que Balaão tinha sido pago por Baraque, rei Baraque, para amaldiçoar o povo de Deus. Os hebreus estavam atravessando o deserto. Está no livro de Números. E você sabe a história. Diz lá que a mula falou. Balaão estava no intuito, verdadeiramente, de amaldiçoar o povo de Deus. Mesmo sabendo que ele não tinha nenhum tipo de autorização para fazer isso, porque quem pode amaldiçoar o povo de Deus a não ser ele mesmo? Mas é interessante que Deus não amaldiçoa, ele abençoa. Amém? Então ali, a mula falou. E disse a ele, olha, se ela não falasse com ele para ele parar, o anjo tinha talvez matado a Balaão. A mula parou e falou. Daqui eu não saio. Uma palavra, irmãos, não é isso que ele falou lá não, tá? Isso é só uma ilustração para você entender. Então Deus usa, irmãos, não é os seus capacitados, sabe? Durante muito tempo vocês acham que quem é digno é só aquele que ora mais, aquele que busca mais. Embora esse, irmãos, tem que ser muito mais usado por Deus mesmo, porque ele tem muita intimidade com Deus. Mas às vezes Deus usa uma criança. Deus usa alguma coisa para nos mostrar que Ele usa quem Ele quer da forma que Ele quer. Não da forma que nós imaginamos que deveria ser. Mas Deus usa fulano, mas fulano talvez não seja digno de ser usado. Nós não somos juízes, irmãos. Quem determina quem pode ser usado ou não é Ele. Irmãos, Deus usa até o inimigo para nos abençoar. Pastor, sim. Tudo que acontece na vida de alguém, quando o inimigo está tentando, é com a permissão de Deus. Lembra da história de Jó? Foi com a permissão de Deus, não foi? O inimigo não foi lá, pediu autorização a Deus para aprovar Jó? E Jó não foi aprovado? A permissão de Deus.
Mas ele faz isso, dá a permissão dele, para nos mostrar e para nos aproximarmos mais de Deus. Quando nós buscamos mais Deus, mais a presença de Deus, as coisas funcionam melhor. Amém? O Espírito Santo não é controlado e usado pelo homem na manifestação legítima. E sendo Deus, é Ele que tem o controle, a gerência dos dons, e usa os homens consagrados para as necessidades que Ele vê na igreja, visando o fim proveitoso. Ou seja, irmãos, às vezes muitas pessoas dentro da igreja sua querem ser profeta. Eu quero ser profeta. Assim diz o Senhor. Olha que bonito. Assim diz o Senhor. Lembra da palavra de profeta? Mas Deus não quer usar ele como profeta. Deus quer usar ele como pastor. Deus quer usar ele como mestre. Deus quer usar ele como evangelista. Deus quer usar ele como missionário, como apóstolo. E isso é Deus que determina, o Espírito Santo que determina isso. Não somos nós. Não adianta, irmãos, querer uma coisa que Deus não quer nos dar naquele momento. Pode ser que mais para frente Ele pode nos querer nos fazer para nós. Mas não quer dizer que Ele faça porque nós queremos. Ele faz porque é necessário que nós sejamos usados para determinada coisa. O Espírito Santo ele é soberano. O Espírito Santo é sujeito ao profeta. Como assim? O Espírito Santo ele pode ser travado por nós. Pode? Pode. Porque quando você te chama para algo e você não faz aquele algo que Deus está te chamando a fazer, com toda certeza você está fazendo que o Espírito Santo se cale perante você. Até que você entenda que ele está te chamando para fazer algo para ele. Como assim? Irmãos, existem muitas pessoas que, principalmente os dons e ministérios, né? Que sonham em ser uma coisa que talvez Deus não quer que ela seja. Como assim? A princípio do desejo da gente ser, do sonho de gente ser uma coisa, eu quero ser missionário. Tá. Mas Deus te chamou para ser missionário? Ele pode capacitar? Pode. Mas se ele não quiser que você seja missionário, mas sabe qual é a visão de missões que a gente tem? Falando mais de missões hoje, mas não sei porquê. É que missões é aquele que vai lá para a África, lá para o Timor-Leste, aquele que vai lá para a Europa, aquele que vai lá para a Ásia, para a China, aquele que vai para lugares para pregar o evangelho às pessoas que estão perdidas naquelas nações. Mas ei, deixa eu te falar uma coisa. O verdadeiro missionário começa dentro da sua própria igreja, começa dentro da sua própria casa, começa dentro da sua escola, começa dentro do seu ciclo de amizade. O missionário ele começa dessa forma. Se ele um dia vai para algum lugar mais longe ou não, isso é uma coisa que Deus vai determinar daqui a um tempo. Talvez possa ser hoje. Mas primeiro, irmãos, missões é feito dentro de onde nós estamos. Então o Espírito Santo ele vai governar justamente isso. As manifestações dos dons espirituais na igreja não são ordinárias, não são comuns. Antes surgem ocasionalmente, são gloriosas e especiais, para suprir necessidades que tanto o púlpito como o ministério da igreja local, devido às limitações humanas. Não estou dizendo incompetência, mas insuficiência. São insuficientes que precisam de intervenção e ministração direta de Deus. Esses dons são cedidos aos homens para a edificação da igreja, para o fim divino destinado a cada dom. Ou seja, tudo que acontece, os dons espirituais, manifestação deles, tem a ver com a edificação da igreja. Primeiro, a nossa igreja. Mas a nossa igreja? Não, a igreja de Cristo. Sim. Mas primeiro você vai para... Como é que é a história lá? Primeiro você vai para... de missões, Jerusalém, Judeia, até os confins do mundo. Tá vendo que tem uma ordem? Tá vendo que tem uma ordem a ser seguida? Primeiro, a sua Jerusalém. Depois, a Judeia.
depois os confins do mundo. Tem uma ordem a ser seguida. Ou seja, os dons espirituais estão para a edificação da igreja. Amém? A consagração humana para o uso dos dons do Espírito Santo é uma condição básica de preparo, tanto quanto ao batismo com o Espírito Santo. A consagração não gera um merecimento para tal pessoa ser usada, mas está ligada ao fato que o Espírito Santo não usará um vaso sujo, rebelde para se manifestar. O batismo com o Espírito Santo é necessário, que como uma pessoa será usada por ele sem seu selo. Como reconhecerá a sua manifestação se desconhece o seu poder? Como será usada no nível superior de manifestação de poder, se não passou e não tem a experiência básica da plenitude do Espírito Santo? Ou seja, Deus vai usar pessoas que estejam preparadas para ser usadas. Simplesmente assim. Que para ser usado por Deus, você tem que no mínimo conhecer o poder de Deus. No mínimo. A palavra fala só, errais, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, nossos erros estão intimamente ligados a não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. A finalidade dos dons espirituais. Aí está lá em 1 Coríntios 12, do 1 ao 31. Mas eu vou me ater apenas ao versículo aqui. Diz assim: e há diversidade de ministérios, de operações, mas o Senhor é o mesmo. Mesmo Deus opera em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E outro, dom de discernir os Espíritos. E a outra, variedade de línguas. E a outra, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, todos os ministérios, irmãos, todos os dons são importantes perante Deus. Cada um tem sua importância, sua finalidade, e é dada a cada momento pelo que é preciso ser feito. Amém? Ou seja, os dons espirituais eles são o quê? Dons pessoais são permanentes, dados por Deus. Dons ministeriais são transitórios, porque o ministério, alguém pode deixar de ser pastor um dia, ou de ser missionário. Os dons espirituais são ocasionais, acontecem quando é necessário que se manifeste a glória de Deus em algum lugar e o Espírito Santo possa operar. Amém? A partir do capítulo 12, nos demais do texto do Novo Testamento, vamos afirmar que as finalidades dos dons espirituais são as seguintes. É um plano de Deus para a igreja, o proveito dos mesmos para o corpo de Cristo e não para a pessoa que é usada. Ou seja, a tua finalidade é para que a igreja seja edificada, não a pessoa. A pessoa é edificada por consequência. Mas a finalidade principal dos dons espirituais é edificar a igreja. Seria uma manifestação ativa da presença de Deus no meio do seu povo. 1 Coríntios 14, 25. Oportunizar que os filhos de Deus sejam seus instrumentos movidos e animados com seu poder. Capacitar a igreja para cumprir a sua missão integral. Qual é a missão integral da igreja? Você estudou isso. Ainda vai estudar, né? A missão integral da igreja é evangelizar. É criar estratégias. A missão integral da igreja é ser santa. E a missão é com Deus, a missão é consigo mesmo, e a missão é com o mundo de Deus. A missão integral. Nós temos representando o reino de Deus. Essa missão não acaba. A missão é o tempo todo. Edificar a igreja, funcionar a igreja, exortar, motivar a igreja, abençoar a igreja no propósito de cada um, de cada dom,
proporcionar que a igreja seja o lugar onde todos os espirituais tenham a sua ação, preparação do cristão para ser instrumento de Deus nos dons, através do ensino que a igreja oferece. Manter a igreja a sua posição de coluna e firmeza da verdade. Olha, tantas coisas que as finalidades dos dons espirituais. São muitas coisas, irmãos, que nós temos que saber, entender que os dons espirituais são importantes para a igreja, para todos nós. Portanto, como o próprio apóstolo Paulo recomenda, é absolutamente necessário conhecer tanto os dons espirituais quanto discernir se de fato pessoas que são tidas como espirituais estão realmente sendo usadas por Deus, se apresentam credenciais de espiritualidade através do seu caráter e conduta. Ou seja, eu sempre falo nas aulas, irmãos, nós podemos ter aula presencial, né, pela questão que sabemos, que o dom de discernimento de espíritos é um dos dons mais preciosos para cada um de nós. Discernir. Existem vários tipos de vozes. Nós temos a nossa voz, você tem a sua voz, eu tenho a minha. É diferente uma da outra. Tem a voz de Deus. Tem a voz do Espírito Santo. Tem a voz da nossa consciência. Tem a voz do inimigo. São várias vozes. A voz dos outros. Várias vozes. Mas importa que você defina quando alguém fala alguma coisa, alguma profecia, ou algo vindo de Deus, da parte de Deus, dizendo que é da parte de Deus, você sabe discernir verdadeiramente se aquilo parte de Deus, ou parte do homem, ou parte do inimigo. Entenderam? Discernimento. Discernimento de espírito. A expressão energemata diz respeito à maneira como o espírito trabalha para as manifestações dos charismatas, dos dons espirituais. Ele opera dando poder, dando a energia sobrenatural que torna manifesto o dom. Estão entendendo? Esse termo grego, do enermata, que nós estamos falando aqui, significa poder ativo ou efeito. Uma qualidade de poder extraordinário, uma carga de poder diferenciada da comum, ou usual, quando uma pessoa sente a presença de Deus e é cheia do Espírito Santo para falar em línguas estranhas. Os dons espirituais, portanto, são atividades do Espírito Santo que trazem efeitos espirituais, são energizadas pelo Espírito, produzindo efeitos. Então, um dom, uma manifestação que não produz efeito, não tem valor. Não é legítima, pois o Espírito Santo não desperdiça enermata, não desperdiça energia. Ele não vai encher alguém e desperdiçar toda aquela energia que ele encheu aquela pessoa, sentiu a presença de Deus. Ele vai usar só pessoas que realmente vão sentir o Espírito Santo. Ou seja, os filhos de Deus não são médiuns. O que é isso? Os médiuns, quando incorporam espíritos malignos ou entidades, eles perdem a consciência. Nós não somos médiuns. Nós não perdemos a consciência. O Espírito Santo não despersonaliza ninguém. Não anula a personalidade da pessoa. Ela deixa inconsciente para poder manifestar-se como fazem os espíritos malignos. As pessoas não ficam em transe. Ainda está consciente e percebe e sabe claramente o que está acontecendo. Esse também é um critério para julgar a manifestação. Lembre, amados, não creiais
a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, versículo 1. O Espírito Santo não nos anula, não nos torna simplesmente marionetes. Nós continuamos sendo quem somos. E quando Ele manifesta em nossas vidas, nós sabemos exatamente o que é que Ele está fazendo sobre a nossa vida. Ele não nos tira a capacidade de discernir a operação dele. Não entramos em transe hipnótico. Nós podemos cortar a ação dele no momento que nós quisermos. O Espírito Santo não é invasor, ele não vai te tornar uma pessoa suscetível a ser manipulada. O Espírito Santo não manipula ninguém. Ele usa as pessoas. Ele nos usa para um bem que é feito para glorificar a Ele. Amém? Alguns abusos gerais em relação aos dons, né? Aqui Paulo relata alguns problemas. Em 1 Coríntios 12, capítulo 12 a capítulo 14. Os problemas apontados, né, por Paulo é porque muitas vezes a igreja fica dependente dos dons. Sabe? Dependente de manifestação de dons. Nós não estamos falando aqui que os dons manifestam na hora que Deus quer. Tem dia, irmãos, que o profeta não vai profetizar. Porque Deus não mandou falar. Entende isso? Tem dia que o evangelista não vai evangelizar. Porque Deus não mandou evangelizar naquele dia. Mas isto, irmãos, isto acontece quando Deus determina. Ah, mas como eu vou saber que Deus determina algo? Tem pessoas que vão na igreja esperando que todo dia tenha um profeta e tenha uma profecia para ele. Não vai acontecer, irmãos. Já viu pessoas assim? Já conhece pessoas assim? Todo dia tiver a profecia para ele, não vale. A igreja não aconteceu. O culto estava frio, o culto estava ruim. Não. Deve ser profecia para aquele realmente que é necessária a profecia. Nada de Deus é banal. Nada de Deus é por acaso. Nada de Deus acontece porque nós queremos. Acontece porque Ele quer. Amém? Então, os erros principais aqui, a dependência dos dons por parte da igreja local. Sempre aquele levante emotivo no culto. O Espírito Santo tem que acontecer aqui. O culto tem que ser, hoje o culto tem que ser avivado. Avivamento é sede pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Mas tem momentos, nem todos os momentos, que o fogo vai descer. Entende isso? É governo do Espírito Santo de Deus. Cabe a nós buscar esse avivamento. Mas se ele não quiser fazer, vamos ficar tristes com isso não, irmãos. Porque foi vontade de Deus. Ele não quis aquele dia. Ele tem o direito de não querer. Nós temos o direito de querer, também tem o direito de não querer. É assim? O direito nosso termina onde começa o dele. O direito dele termina onde começa o nosso. Não, tudo é relativo a ele. Ao Espírito Santo. Amém? Atitude de fazer baixar o poder, só ao invés de naturalmente deixar o Espírito Santo se mover no culto. Ou seja, aquela forçação de barco que o Espírito Santo venha. O Espírito Santo, ele é soberano. Ele é poderoso. Exaltação, um dos problemas também apontados por Paulo em Coríntios 12, 14, é a exaltação humana, devido ao uso dos dons. Exaltação de si mesmo. Você viu o profeta fulano?
Ele é de Deus. Tá, ele é de Deus. Mas ele é de Deus por quê? Que Deus usou ele. Sim. Mas ele é especial por causa disso? Não. Quem é especial é só ele. Nós somos apenas instrumentos da vontade de Deus. Nós somos mais dignos, menos indignos. Nós somos. Não fala assim, João, não fala assim, importa que ele cresça que eu diminua. Esse é o princípio. Importa que ele cresça e nós. Se você for usado por Deus alguma vez, em alguma hora, ou está sendo usado agora, irmãos, não fique se exaltando. Fique achando que você é melhor. Tá vendo como é que Deus me usa? Não, irmãos. Isso nos torna mais responsáveis. Porque quanto mais você é usado, mais você vai ser cobrado. Ah, pastor, então eu vou querer ser usado por Deus, não vou ser cobrado demais. Irmãos, não seja covarde. Permita ser usado por Deus. Vamos entender que Deus usa pessoas para a honra dele, para a glória dele. A nossa salvação não é por obras, para ninguém se glorie. Tá vendo? Deus já fala assim, ó, ninguém se glorie. A salvação é pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Amém? Olha aqui para você ver, ó. Uma das coisas que você me fala lá em Coríntios 12 a 14. Comentando sobre Corinto, fala assim: a igreja de Corinto havia se transformado num circo ruidoso, um teatro sem valor. No lugar de ser um santuário solene, com adoração a Deus. Isso deve nos levar a pensar no que de fato tem se transformado o culto do nosso templo e o uso dos santuários. Ou seja, a igreja nossa está parecendo um circo, com pirueta e tudo, ou está parecendo um lugar onde o Espírito Santo se move? Pastor, tem diferença? Sim, muita diferença. O Espírito Santo é ordeiro. Ele não vai deixar, vai permitir uma desordem dentro do culto. Paulo fala isso claramente. A questão de profetizar em línguas, haja quem interprete, haja uma ordem de quem está falando. Tudo isso Paulo coloca muito claramente. Para que haja ordem. Que combate a desordem, ao fanatismo, ao exclusivismo, a influência e a possessão de demônios no culto. Se isso não ocorre em nosso tempo, revela que os dons ainda precisam ser bem orientados e legitimamente usados. Assim precisam ser restaurados na igreja, como no templo, fanatismo, exclusivismo, influência, possessão demoníaca, tudo isso, se ainda acontece, precisamos buscar mais de Deus, para que Ele possa trabalhar nessas vidas. Amém? Abusos gerais em relação aos dons do Espírito Santo. Umas pessoas sinceras dizem que os dons do Espírito Santo levam a pessoa a tal grau de perfeição a ponto de não pecar mais. Mentira! Santidade é essencial para exercer qualquer dom espiritual para edificação. Ou seja, a pessoa que Deus usar o Espírito Santo, dons do Espírito Santo, ela vai continuar pecando. Mas, a partir do momento que ele começa a ser mais usado pelo Espírito Santo, o pecado começa a perder espaço dentro do coração dele. E o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele, corrigindo o que precisa ser corrigido. Lembra do rei Davi? O rei Davi pecou várias vezes. Mas todas as vezes que ele pecou, Deus falou com ele, se arrependeu e mudou a conduta dele. Você não vai ver Davi sendo adúltero 2 vezes. Foi só Betseba,
daquela vez, e nunca mais ele fez isso. Rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, usado por Deus. Ao erro, ensinamos que o Espírito Santo opera mecanicamente. Deus nunca exige que seus filhos se tornem médios. Devemos ser vasos na mão do Mestre, mas sempre com a personalidade inteiramente consciente e plenamente ativa, em vontade, pensamento e sentimento. A palavra de Deus é contra a falsa ideia que o crente na operação de um dom se torna um autômato incapaz de ação própria. Isso nunca acontece se é Deus quem inspira. Ele nunca impede a liberdade da vontade humana. Ou seja, você vai respeitar a nossa vontade. Amém? Olha aqui. Nunca devemos pensar que o fato de que é concedido aos homens impor as mãos, esses homens têm poder para conferir e subir qualquer dom espiritual quando quiserem. Segundo o Novo Testamento, essa possibilidade ocorre somente em relação aos dons ministeriais, ao invés de pessoas que estejam revestidas do poder do Espírito Santo e em profunda comunhão com Deus. Vê-se bem isso no caso de Timóteo. Ele recebeu um dom ministerial pela imposição das mãos de Paulo e anciãos da igreja, como é mencionado em 1 Timóteo 4,14, 2 Timóteo 1,16. Outro exemplo foi a ocasião da separação de Paulo e Barnabé para o ministério. Então foram impostos as mãos para que eles fossem para o ministério. Então transferência de dons só ministeriais. Segundo a palavra, tá, irmão? Não preciso concordar, a palavra está dizendo, tá bom? Vamos pela palavra. Mas a capacitação dos dons, automaticamente quando alguém te envia ao ministério, é porque você, com toda certeza, tem os dons espirituais dentro de você. Amém? Deus vai te usar da forma como Ele quiser, quando Ele quiser e se Ele quiser. Amém? Aí vem aqui as características dos dons espirituais, vem algumas condições no meio de crescimento espiritual para estar disponível ao uso do Espírito em relação aos dons. A primeira coisa, você deve saber muito bem como você vai conseguir que o Espírito Santo use você, é orar. Oração como estilo de vida cristã, observando o tempo para falar com seu Pai. Outra coisa também para que o Espírito Santo possa usar você, para você possa crescer espiritualmente, é meditação. Meditar na palavra. É reservar um tempo para aprender com o Pai. Ou seja, você ora, você medita na palavra e você ouve Deus falar com você. Amém? São condições para que o Espírito Santo possa fazer você crescer espiritualmente. Outra coisa também é viver a lei do amor. Amar como Deus nos amou. Amar ao próximo, porque isso faz parte. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A lei do amor. Jejum, oração e também pedir a Deus que os dons se manifestem dentro da igreja. Amém? E agora tem as categorias dos dons espirituais. Categorias. São 3 categorias dos dons espirituais. Dons de revelação, dons de poder e dons vocais ou de inspiração. Dons de revelação não são um só, são 3.
palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou ciência e discernimento de espírito. Sabedoria é quando Deus te usa para algo que você talvez nem pense, ou talvez você não tenha nem capacitação para isso, às vezes, intelectual ou espiritual, e Ele te usa como uma palavra de sabedoria. Aquela palavra que você diz vem de uma sabedoria que não é sua. Vem de uma sabedoria que é de Deus. A palavra diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus que a não lança em rosto. Ou seja, eu quero ser sábio. Você quer ser sábio para quê? Eu quero ter o dom de sabedoria. Irmãos, nós podemos até pedir. Mas eu creio que Deus vai nos dar sabedoria na hora que Ele quiser. Dom de ciência. Dom de ciência, irmão, de conhecimento, não é aquele dom de adivinhar o telefone, qualquer outra coisa, não. Dom de ciência e de conhecimento é quando há algo no secreto do teu coração, você não falou com ninguém, apenas Deus sabe. E você sabe. Então, alguém chega perto de você e fala aquilo que você precisa ouvir. E não quer dizer que te fale no meio de uma multidão. Pode ser que te fale no particular. Dom de conhecimento e de ciência é um dom muito importante, que faz parte dos dons de revelação. E discernimento de espírito quer saber. Quando alguém profetiza, quem está profetizando? Não que a profecia é boa para mim, quer dizer que é Deus falando comigo. Entende isso? Eu tenho que saber. Veio de Deus ou não? Discernimento de espírito. Outra coisa também agora, dons de poder. Dom da fé. Da fé era daquela de transportar uma montanha por meio do mar. Somar uma árvore por meio do mar. É aquilo. A fé é o tamanho do grão de mostarda. Aquela fé, dons de fé. Dons de curar. Dons de curar não quer dizer que vai manifestar toda hora. Fulano tem o dom de cura. Ótimo. Glória a Deus. Mas você pode perceber que nem todas as vezes aquela pessoa que tem um dom de cura, ele ora para alguém e aquela pessoa é curada. Amém? Depende da vontade de Deus. E se Deus às vezes quer curar não o físico, mas o espiritual, ou seja, quer curar a alma, Ele vai curar a alma. Mas nós queremos curar o corpo. Muito mais vale curar a nossa alma, curar o nosso espírito, que curar o nosso corpo. Porque o corpo é corruptível. O corpo, ele vai se desmanchar. Mas o espírito, ele vive. A alma, ele vive eternamente. Então nós temos que entender que Deus tem compromisso com a nossa alma. É ela que vai ser salva, que vai morar com Deus. Operação de milagres, maravilhas. Esse dom inclui expulsão de demônios, sinais e prodígios na natureza. Dom de maravilhas, operação de milagres. E, finalizando, dons vocais ou de inspiração. Aí entra a profecia, se diz o Senhor, variedade de línguas, interpretação de línguas. Profecia por quê? Deus quer usar você para profetizar na vida de alguém. Mas isso não quer dizer que você é um profeta. Amém? Deus quer usar você naquele momento. Naquele momento era necessário que você profetizasse. Aí Deus vai usar você com dom de profecia. Variedade de línguas é um dom o quê? De edificação pessoal. Ou seja, você ora em línguas e ele vai edificar a si mesmo. Ou seja, você vai ser fortalecido. E a interpretação de línguas? Você está orando em línguas, profetizando em línguas,
e vai ter alguém que vai interpretar o que você está falando. Por que isso é importante? Já pensou, irmãos? A pessoa começa a falar inglês perto de você, você não está entendendo nada de inglês. Em russo, em japonês. O que vai acontecer com você? Você vai ficar desinteressado com o que está acontecendo. Mas se houver um intérprete começar a te falar, olha, ele está falando isso, isso e isso. Você vai ficar assim, é verdade? Não, você vê, estou aprendendo um pouco a respeito dessa língua. Mesma coisa a língua dos anjos. Mesma coisa a língua dos céus. Se há quem interprete, você fica motivado para ouvir e entender o que está sendo falado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós finalizamos o 12 Ministérios, capítulo 4. Espero que você tenha sido abençoado por Deus. E agora eu creio que nossas aulas estão em dia. Amém? Deus abençoe você. Fique na paz. Faça os exercícios. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau.